todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e sou uma das cofundadoras do canal Longidade. Eu estou aqui super bem acompanhada por Marta Vergini, tá? Delegada de polícia, titular da 5ª Delegacia de Atendimento ao Turista no Porto de Santos, professora e mentora de mulheres. Prazer ter você aqui, Marta. A gente vai falar de um assunto muito relevante, muito triste, né? Que são os golpes aí aplicados nas pessoas longevas acima dos 60 anos. Obrigada, né? E aí eu queria começar te perguntando isso. Quais são os principais golpes aplicados contra as pessoas com mais de 60 anos? Olá, doutora, muito obrigada pelo convite, um prazer conversar, né, contigo e com a sua audiência, esse assunto que é extremamente sensível, como nós estávamos conversando, a todas as pessoas, mas em especial as mais longevas, justamente por alguns aspectos nós vamos abordar aqui na nossa conversa. Mas os principais golpes, eles são dos mais variados possíveis, mas um golpe que acontece muito com o idoso é o golpe do consignado. Então, os criminosos, eles obtêm os dados pessoais dos idosos. Infelizmente, os nossos dados eles sofrem diversos vazamentos, então é muito fácil que o criminoso tenha acesso aos dados, né, do idoso, e aí ele realiza empréstimo consignado em seu nome, aplica, né, golpes bancários sem o consentimento do idoso. Esse é um tipo de golpe muito frequente, infelizmente, como tantos outros. Golpe da falsa central telefônica, liga se passando pelo banco, se passando pela empresa, né, se passando por funcionários, dizendo que, olha, determinado problema na sua conta, foi feito um pagamento que a pessoa não reconhece, traz aquela necessidade de resolver com muita pressa um problema financeiro, e normalmente eles usam números astronômicos, e o idoso fala, como assim? Eu não gastei, eu não comprei, não autorizo essa compra, e aí ele vai passando informações, vai ali, né, dando todos os dados que o criminoso precisa para tirar mais dinheiro dessa vítima. Golpe do bilhete premiado ainda acontece, por incrível que pareça. Ah, eu tenho aqui, né, um bilhete premiado e pede para o idoso, olha, eu não tenho conta bancária, o senhor pode emprestar a sua conta ou mas para isso eu preciso de um valor em dinheiro, porque olha, o meu bilhete premiado vai todo o dinheiro para o senhor. Aí, né, a torpeza bilateral, o idoso cresce o olho, nossa, eu vou ganhar uma parte do seu prêmio da loteria. Mas para saber que o senhor é de confiança, o senhor precisa me dar um dinheiro. E aí, enfim, tantos outros golpes, como clonagem de WhatsApp, enfim, são vários. Eu sempre brinco que eu ganho um carro toda semana. É muito comum eu receber isso por e-mail, pelo WhatsApp. Quer dizer, eu não comprei nenhuma rifa, não comprei nada e o carro vem. Mas é o que você falou mesmo, né? A questão é o valor, né? Então, quando vem aquele valor exorbitante, você fica desesperado. Nossa, vai sair isso da minha conta. Ou então, eu vou ganhar isso. E aí você acaba baixando a guarda, né? Eu acho que é quando o golpe acontece, né? Ele cai como uma luva, né? Ou ele pelo medo ou pela ganância, pelos dois sentimentos. Exatamente. Então, realmente a gente tem que desconfiar, né, quando você vê que é muito dinheiro envolvido, parar, né, ver exatamente o que está acontecendo. E Aquela às frase, vezes, quando milagre é demais, até o santo desconfia, é verdade. Não tem almoço grátis, então desconfie mesmo, né? Porque não existe isso. e aí falando disso, eu ia te perguntar exatamente isso. Como que o que a gente faz para evitar esses golpes aí que, na maioria, vem pela internet, né? Antes era na rua, mas agora chega para a gente direto, ou no e-mail, ou no celular, né? Clica aqui nesse link que você está devendo não sei quanto, né? Isso. Ainda tem nos dois, tá? Ainda existem os golpes que acontecem na rua. Claro que em número menor, reduzido, porque as avenidas digitais, né, a internet, com todo o seu novo mundo online, realmente fez com que explodisse o volume e possibilidades de golpe. Então, o principal que o idoso ou a pessoa, seja qual for a pessoa, tem que desconfiar são números desconhecidos fazendo chamada. E hoje, com a inteligência artificial, eles conseguem, inclusive, clonar a imagem de um parente, a voz de um parente. Então, se o número veio desconhecido, pai, preciso de ajuda, fulano, eu troquei o meu número do WhatsApp, salva um novo, estou precisando de uma ajuda para pagar uma conta, o meu aplicativo do banco está com problema. Aquelas historinhas que, muitas vezes, doutora, a pessoa no cara a cara nunca pediria dinheiro para você. E por que você acredita que um número desconhecido, se passando por alguém conhecido, iria ali na cara dura te pedir dinheiro? Se no dia a dia as pessoas se sentem constrangidas disso, mas na internet parece que as pessoas, mas poxa, me senti lisonjeado, foi precisar de dinheiro e lembrou de mim.
Às vezes a pessoa com um bom coração, com a boa intenção, acredita realmente que está ajudando, mas é um número desconhecido que não reconhece, muitas vezes, né, cai na conversinha fiada lá do estelionatário. Então, desconfie sempre desses números desconhecidos. Não clique jamais em link suspeito, o tal do dedo nervoso. Vê um clique, vê um link, sai clicando. Não, não sai clicando, porque muitas vezes o vírus está ali, né? O malware está ali, o golpe está ali, naquele link, naquele clique. Você pode estar passando informações sigilosas do seu celular para o criminoso ao clicar em links maliciosos. Então, não, nunca, jamais. Segura esse dedo nervoso, não sai clicando em qualquer coisa. Ah, eu fiquei curioso, curiosa. Muitas vezes sai cara essa curiosidade. E, claro, manter sempre seus dados pessoais em sigilo. Não compartilhar essas informações, né? Seja por mensagem, na rede social, alguém desconhecido. Eu sou do banco. Qual é a sua conta? Qual é a sua agência? Qual é a sua senha? Não faz o menor sentido o banco solicitar a sua senha por telefone. Então, estar sempre atento, atenta a isso. Porque, sim, muito provavelmente é golpe. Tá? E no WhatsApp, WhatsApp, redes sociais, tem uma função que se chama verificação em 2 etapas. Então, sempre que puder, coloque no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nos seus aplicativos, a verificação em 2 etapas, porque você precisa confirmar 2 vezes que é você que está usando o aparelho, o aplicativo, o que for. E se o criminoso tentar baixar, roubar, ele vai precisar dessa camada extra, que se você colocou no seu aplicativo, ele não tem. Então, sempre tomar muito cuidado. Colocar a verificação em 2 etapas e não colocar SMS. Porque também tem um golpe que acontece com o conluio da operadora e que ali o criminoso passa a ser o dono da sua linha e aí, quando não tem a verificação em 2 etapas ou quando tem ela é SMS, ele, dono da sua linha, pega todos os dados e aí que ele invade os perfis do Instagram, perfis de diversas redes sociais. Porque além dos dados, né, ainda tem o risco de pegar suas fotos ou fotos dos seus parentes, né? É uma bola de neve, né? Isso aí. É um Pode problemão. gerar. E aplicar golpes com a sua imagem, usando o seu nome, é um problemão mesmo. Sim, com certeza, né? E existe algum grupo que é mais visado? Porque, por exemplo, a gente sabe que é diferente você ter 60 anos, é diferente você ter 70, de você ter 80. Hoje a gente tem cada vez mais pessoas acima dos 90, né? E inclusive acima dos 100. Outro dia eu fui dar uma aula no Congresso Brasileiro de Oncologia sobre flora intestinal, e eu peguei um trabalho que já está mostrando a flora intestinal das pessoas acima dos 100 anos, um trabalho que foi publicado esse ano. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter, né, centenários. Então, existe algum grupo que é mais visado, ou é por gênero, ou mora em algum lugar específico? Tem isso? Vocês Eu posso dizer, doutora, que os idosos que vivem sozinhos, eles são, né, eles têm uma tendência maior, justamente por não ter tanta pessoa para conversar, para trocar, acabam ficando mais carentes e acabam sendo seduzidos de uma forma um pouco mais fácil. Então, sim, ele é um grupo de idoso que merece a atenção, né? É fato. Até porque existem ainda alguns muitos idosos, né, com pouca familiaridade com a tecnologia. Nós já temos, né, vários 60, 70 a mais que têm o seu perfil no Facebook, vão lá no X, né, no antigo até os Twitter. influencers, né? Influencers, WhatsApp com a família, fazem videochamada. Eu lembro bem que na época da pandemia, logo no começo, foi aniversário da minha avó. E aí não tinha como se reunir, e foi a primeira vez que as idosas da família fizeram uma chamada no Zoom. Então foi algo emblemático, né? Várias idosas, pessoas de idade avançada, estreando, tentando entrar, né, usar a ferramenta. Então, aqueles que ainda têm pouca familiaridade, que ainda são daquela geração analógica, a chance deles caírem com qualquer conversinha de telefone, porque eles ligam no fixo, né? E o idoso ainda tem o fixo, se passando pelo banco, criando, olha, eu preciso do seu cartão. Olha, clonaram a sua conta, tem que trocar o cartão. Estou mandando um motoboy aí do banco na sua casa trocar o cartão. E aí o idoso entrega o cartão dele, muitas vezes tem um papelzinho com a senha do lado, e aí ele facilita, né, o golpe. Então, aquele que tem pouca familiaridade tem uma tendência maior, né, um grau de ser vítima maior. E um comprometimento, quando porventura o idoso tem um comprometimento cognitivo prejudicado. Então, alguma doença, né? Aí ele tem aquela dificuldade de entender, então eles são os alvos preferenciais dos golpistas, sim. Quanto mais vulnerável,
né? Quanto mais isolamento social ou falta de apoio familiar, de pessoas que têm condição de enxergar e falar: opa, peraí, será que é seu filho mesmo? Será que realmente isso é verdade? Vamos ligar, porque de repente isso é golpe. Então, a ausência de alguém cuidando, um cuidador, um parente, faz com que esse grupo fique mais vulnerável mesmo. A gente tem uma questão aí, às vezes até meio preconceituosa, de achar que quem tem mais de 60 anos não namora, não procura um relacionamento, mas a gente tem visto também, né? Tive algumas pacientes que sofreram golpe em aplicativos, tá? Ou até em redes sociais, pessoas que se passam geralmente por estrangeiros. O golpe do amor. Né? E aí ele fala que precisa de um dinheiro, né? E assim, geralmente a gente ouve isso de mulheres, mas eu já ouvi relatos de homens também. É que parece que o homem tem um pouco mais de vergonha de procurar, né? De revelar que ele caiu nesse golpe. Você tem visto esse tipo de coisa? Ainda acontece? Ainda. O golpe do amor, o estelionato amoroso, né? Então ele é tudo falso na rede social, uma imagem, uma foto, vídeos. Normalmente são heróis de guerra, normalmente, né? Capitães, Todos que têm eu vi eram patentes. heróis de guerra. Isso, patentes. Normalmente eles são aquela coisa assim de filme, né? Aquela história hollywoodiana. E travam conversas, vão realizando aquela sedução por escrito, né? Mandando vídeos falsos, imagens falsas, gerando a confiança. E aí o amor nasce por parte dessa mulher que de repente está sozinha, viúva há um tempo, e aquela pessoa, o estelionatário é bom de lábia, e aí vai gerando a relação de confiança. Eu preciso te ver, eu quero ir para o Brasil, vou mandar minhas coisas primeiro. Nossa, mas a minha bagagem ficou presa na Receita Federal, precisa que pague uma taxa X, mas essa taxa sempre, não, agora tem um suborno, agora tem um outro problema. Ele sempre vai criar situações para exigir que essa mulher pague, né? E ela, na esperança de encontrá-lo, na esperança de vê-lo, ela vai sempre pagando, pagando. Então, eu tive acesso a um caso, uma mulher bem instruída, formada, uma profissional, ela perdeu 3 milhões nesse golpe do amor. Realmente acreditando. E é um problema, porque quando alguém da família tenta alertar, muitas vezes vem aquela dificuldade de aceitar. E aí vem aquela discussão que eu já vi famílias travando. Você não quer que eu ame novamente, você está com ciúmes, porque agora eu tenho um amor. E aí vira uma briga, porque a filha, por exemplo, tenta alertar a mãe acha que é ciúme da filha, que é inveja da filha, que é, né, birra da filha, e não ouve, e continua alimentando o criminoso, porque o criminoso já sabe disso. Olha, sua família não vai aceitar que você ainda tem um novo amor, que você. E ele vai usando isso, e essa mulher fica realmente apaixonada e aí perturbada por essa situação pessoal, familiar, e que o criminoso vai induzindo e ela vai perdendo dinheiro até que ao momento que ela percebe que caiu num golpe. E isso não é só para as mulheres. Esse estelionato do amor é mais comum com as mulheres. Com os homens, o que está acontecendo, e muito, como é que a gente pode... Vamos escolher muito bem as palavras, doutora, mas eles pedem imagens, fotos, os famosos nudes. Então, demonstrações, né, de apelo sexual, e aí é filmado fazendo isso. E aí depois vem o golpista extorquindo, dizendo que vai avisar para a família, vai divulgar na internet, ou dizendo que, olha, você fez isso com uma menor de idade, vou te denunciar, você é um pedófilo. Então, isso está acontecendo com muita frequência. Então, os homens estão se deixando levar por esse tipo de abordagem criminosa. Eu acho que isso é muito interessante. Uma das minhas pacientes, o que aconteceu foi que a pessoa, inclusive, mandou um extrato do banco para mostrar que ele tinha muito dinheiro, né? Que o problema não era esse. E eu falei para ela, mas como que você tem certeza que era um extrato de banco, né? Ainda mais que era um americano também, foi do exército, tinha ido para guerras, né? A história é sempre a mesma. E uma outra que eu achei interessante, ela é fã de um cantor também, um cantor inglês, e esse cantor mandou uma mensagem para ela. Eu falei para ela, não, desculpa, por que ele ia mandar uma mensagem para uma desconhecida, né? Falei, você tem... Aí ela, pelo menos, ela perguntou, né? Então, tomar muito cuidado, a gente sabe que é isso, né? E tem para qualquer pessoa, isso pode acontecer, né? Então, qualquer pessoa. As jovens, se a gente pode usar de exemplo também, o que acontece, e muitas caem também nesse estelionato do amor, mas o objetivo não é ela dar dinheiro, é fazer tráfico humano.
tráfico sexual. E aí ela muda, e ela vai para a Turquia, e ela vai, né, para vários países. Falsas promessas, assim, né? Falsas promessas, chega lá, não é nada daquilo, e aí ela é escrava sexual, aí ela, enfim, são crimes extremamente graves, né? Graves. E muitas jovens seduzidas por morar fora, seduzidas por um amor. Teve uma que falou comigo pessoalmente, também eu, né, na internet é comum, né? Como eu me posiciono na internet, as meninas perguntarem. Teve uma que ela falou: olha, ele é um príncipe. Ele é um príncipe de um país e ele pediu todo um dossiê meu para ver se a família aprovava ele, eu como esposa desse príncipe. Então, RG, CPF, imposto de renda, ela passou todos os dados, todos os documentos, porque ela ia casar com um príncipe, e o príncipe não pode casar com qualquer uma. Então, ela teve que colocar todos os seus documentos para ver se a família é real, sabe? E aí você fala, 2024, não vai no Google pesquisar que esse país não existe, ou se existe o nome do país, o príncipe é outro. Mas ok, um príncipe vai achar uma namorada na internet, faz sentido. Então, essa, às vezes, ingenuidade, de novo, e também um pouquinho de ganância, que faz com que muitas vezes a pessoa se deixe seduzir por promessas falaciosas, mentirosas. Às vezes um pouco de carência também, né? Você está querendo tanto que alguém se interesse por você e acontece isso, né? É verdade, não posso ser injusta, mas tem isso mesmo. E eles são bons de lábia, né? E aí vai levando, ela vai se envolvendo. Tem toda a razão, doutora. Acontece. Porque eles, na verdade, eles se aperfeiçoam nisso, né? Então eles sabem exatamente como. E a pessoa vai dando detalhes, né? Não tem muito jeito. E aí é uma coisa que, por exemplo, as minhas pacientes me falaram isso. Ai, doutora, você acha que adianta eu procurar a polícia? Eu estou até com vergonha de ir, mas eu acho que esse dinheiro é perdido. Aí eu ia te perguntar, eu acho que é uma redundância perguntar isso para uma delegada, né? Mas é isso que o pessoal vai falar assim, mas e aí? Muita gente que vai se identificar com isso e falar, eu não fui na polícia. As pessoas devem procurar a polícia? Com certeza, é fundamental. O idoso precisa denunciar qualquer tentativa ou ocorrência de golpe, sim, às autoridades policiais. Registrar um boletim de ocorrência, ele pode ajudar na investigação do próprio caso, como também em prevenção de futuras fraudes. Por quê? Pode, às vezes, aquela informação que tem do seu caso, ela fechar outra investigação que já está em andamento. Então, muitas vezes, mas no meu não chega nada. Mas você não sabe que, de repente, a polícia já está investigando essa quadrilha. E a informação que falta para, né, fechar o cerco ali, comprovar a materialidade, indícios de autoria, a informação está no seu caso. Então, para si e para todo mundo, né? Segurança pública é um dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Então, você sim deve comunicar. Mas eu também entendo a vergonha, eu também entendo no momento que cai a ficha, a pessoa fala, nossa, como é que eu me deixei ser ludibriada? Então, essa sensação, e aí cabe a nós, policiais, quando a gente de fato recebe uma vítima da delegacia, ter essa sensibilidade de não é julgar, não é apontar, não acredito, né, que a senhora caiu nisso. Nunca, jamais, em hipótese alguma, nós temos que julgar. Nós estamos aqui falando, alertando para as pessoas ficarem atentas e espertas para não se deixarem, né, levar por essas conversas moles, né, bem do estelionatário. Mas nunca depois que essa pessoa foi vítima tem que haver uma revitimização, chegar na delegacia, ou chegar no fórum, no advogado, receber um dedo em riste. Não, de forma alguma. É realmente entender o que aconteceu. Foi o medo? Foi a ganância? Foi a carência? O que foi? A falta de informação? A ignorância? Porque muitas vezes a pessoa ignora aquela realidade, que é possível. Muitas vezes o idoso que é da época do analógico, que ia ainda na boca do caixa pagar a sua conta, acha mesmo que aquela gerente vai ligar para ele e se identificar um problema. Então, ele realmente acreditava que estava fazendo algo para a proteção dele, e não, né, acreditando que alguém estava aplicando um golpe. Então, sim, procure sempre a polícia. E, claro, né, guarde todas as informações, leve todos os dados que você tem para ajudar na investigação. E assim, às vezes, né, a gente está falando de pessoas desconhecidas que aplicam golpes, mas a gente tem visto também golpes da própria família, né? A família que acaba pegando, né, o dinheiro, ou às vezes até colocando essa pessoa em cárcere privado. E eu te perguntar exatamente isso, né? Isso acontece? Isso é frequente? Ai, doutora, por mais triste que seja, por mais, né, solador que seja, aí você fala, a pessoa trabalhou tanto, né, o idoso trabalhou tanto, cuidou de uma família, criou filhos, netos, muitas vezes sai da sua aposentadoria, né, o sustento daquela família, e sim,
é alto índice de pessoas conhecidas que aplicam golpe nos idosos. Pessoas conhecidas são seus parentes, né, filhos, né, herdeiros diretos ou indiretos, uma sobrinha que cuida, uma irmã. Então, sim, infelizmente é muito comum que esses familiares próximos estejam envolvidos nessas fraudes, né, contra os idosos, se aproveitando do quê? Da relação de confiança, da proximidade, né? Ah, tá ali, eu sei que ele guarda o cartão ali com um papelzinho da senha, então eu vou lá. Ele não olha o extrato, de repente é um idoso que tem uma boa pensão, tem, né, uma boa condição financeira, e ele não olha mesmo, está um pouco perdido, então eles abusam. Infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria. E aí, né, a gente está falando de se proteger de desconhecidos, mas como que a gente se protege da família? E aí eu vou somar mais uma pergunta, né? A gente falou, às vezes a pessoa está com vergonha de procurar uma delegacia para denunciar um desconhecido. E nesse caso, ele denuncia a família? Se tem uma suspeita, sim, com certeza. Ele tem que trazer essa informação, porque você já agiliza o caminho de investigação da autoridade policial, né, da polícia. Então, sim, você vai ter que falar quem é o suspeito, com quem você suspeita, né? E como se proteger? Dentro do possível, tudo dentro do possível e da realidade, né? Uhum. Porque cada idoso tem uma situação de saúde, uma situação mental. Lógico, não tem uma regra para todo mundo. Mas o quanto ele puder manter o controle das próprias finanças, melhor. Evitar delegar totalmente. Ah, fez 60 anos, já delega os recursos para os filhos cuidarem. Será que precisa? Porque hoje em dia, 60 anos, 70, né? Existe uma geração extremamente ativa. Então, isso não é um problema. Então, enquanto ele puder evitar delegar o cuidado com o seu dinheiro, com as suas coisas, com os seus recursos, melhor. Né? Mas não, ele realmente precisa, já não tem total controle. Então, estabelecer procuradores de confiança, uma pessoa, nomear uma pessoa, alguém da sua extrema confiança para auxiliá-lo nisso, né? Preferencialmente, sempre dependendo da realidade, que alguém esteja junto, que alguém fiscalize o fiscal, sabe assim? Então, de repente, não, eu coloquei a minha filha, mas eu sei que eu tenho lá uma outra filha que pode ficar de olho no que essa filha está fazendo. Ou eu tenho uma sobrinha e eu posso pedir para uma irmã minha mais nova ficar de olho. Então, sempre se tiver uma ou duas pessoas de confiança, melhor do que sair só porque é filho, não necessariamente ele é de maior confiança, né? E aí tem aquelas brigas familiares, aqueles dramas familiares que a gente entende, respeita, mas dependendo da situação, você tem que se impor mesmo e falar: ok, você é meu filho, é verdade, mas de repente tem um histórico de dívidas, um histórico com jogo, um histórico com, enfim, falta de cuidado com o patrimônio, com o recurso. Então não é a melhor pessoa, muito embora seja fruto do seu sangue. De repente você tem um afilhado, um sobrinho ou alguém que é mais, né, cuidadoso com dinheiro, de maior confiança, então que essa pessoa seja o seu procurador, né? E sempre que possível ter registros detalhados das suas movimentações financeiras, das suas operações bancárias. Alguém cuida para você? Tá, mas pede o extrato. Todo mês olha o extrato, né? Entra no site, pede ajuda para entrar, confere, veja se está compatível. Você sabe quanto que você gasta, ou pelo menos tem uma ideia de quanto gasta. Será que está compatível com as despesas que estão saindo no cartão, na conta? E, se necessário, não hesite, não se furte a procurar orientação jurídica, né? Não se furte a procurar um advogado. Não tem dinheiro para pagar um advogado? Um defensor público, que é a figura do advogado, né? Para quem não tem condição, que representa o Estado. As faculdades, normalmente as faculdades de direito têm escritórios experimentais com estagiários de direito que podem dar essa orientação. Procure ajuda, auxílio. Vá à delegacia. Eu falo por Santos, né? Eu sou delegada aqui em Santos e aqui na minha cidade nós temos uma delegacia de atendimento ao idoso. Então, uma delegada muito sensível, a doutora Juliana Buch, muito sensível, muito aguerrida, que cuida, né, de verdade, a equipe da Delegacia do Idoso extremamente dedicada, com toda a delicadeza, com toda a experiência. Então, veja se na sua cidade há também uma delegacia especializada em atendimento ao idoso, porque pode sim fazer a diferença e ajudar essa pessoa. Eu acho que é assim, essencial. Acho que tem várias dicas aí legais. Eu gostei muito do dedo nervoso, né? Porque às vezes a pessoa cai não pela ganância, é pela ansiedade, né? De ver aquele link, clicar, e, né? A Curiosidade. curiosidade. A Exatamente. curiosidade matou o gato, hein? Como diz o provérbio, é verdade. Então, às vezes, a curiosidade sai cara. Eu acho que né, desconfiar mesmo das pessoas pedindo dinheiro para você ou do dinheiro que está saindo sem você ter controle, né? Infelizmente, às vezes, mesmo sendo uma pessoa da família, isso pode acontecer, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado. Queria agradecer muito, Marta,
pelo tempo, pela disponibilidade. Para quem está nos ouvindo, tá? Eu acho que pode entrar em contato com você pelo seu Instagram, né? Que é Marta Vergine, que é um Instagram bem com bastante coisas legais, né? Eu acho que tem muitos temas bacanas. Então, se você está nos ouvindo e tiver alguma dúvida, entre em contato com a delegada Marta, tá? Vergine. E se vocês tiverem também mais dúvidas, entre em contato com o nosso canal, o Longidade, que a gente vai ter um prazer aí em responder as perguntas. E tomem cuidado, evitem golpes, na dúvida, desliga o telefone, liga para alguém de confiança, ou espera um pouco, pergunta para alguém. Eu acho que é a melhor saída. Com certeza, doutora. Eu agradeço o convite, sempre à disposição. Um prazer trazer conscientização, né, às pessoas, principalmente a esse grupo tão importante que são os idosos e cada vez mais chegando, né, à longevidade. Então, de fato, adotar medidas preventivas, tomar todo o cuidado, é fato, é essencial para proteger os idosos contra fraudes, abusos, enfim, contem comigo e feliz em participar mais uma vez do podcast. Obrigada.